A gente aproveita esses dados que a Danila trouxe para a gente das últimas 24 horas aí, 9 mortes e 110 novos casos da doença confirmados e mais essa indecisão, né, que no momento a gente não sabe se vai ter o decreto ou não, porque o governador precisa de um consenso que ainda não aconteceu. Então eu converso aqui no estúdio com a médica infectologista Juliana Caetano Barreto, que vai falar um pouquinho dessa situação que a gente está vivendo, sobre flexibilizar ou não, se isso realmente pode ser interessante e decisivo nesse momento. Se você quer mandar para a gente a sua opinião sobre essa questão do decreto, se você acha que é importante flexibilizar ou não, que tem que ser mais rígido mesmo, manda para a gente quer saber o que você está pensando. O nosso WhatsApp é o 3201-7700. Bem-vinda, doutora, boa tarde. Boa tarde, prazer. Prazer é nosso em recebê-la aqui. Agora, esses novos casos que a gente acabou de ver aí nas últimas 24 horas, né? 9 mortes e mais 110 novos casos. A gente podia estar esperando por isso mesmo, tendo em vista que nos últimos dias as pessoas já assim estão indo mais para as ruas, né? A gente teve um índice muito baixo aí de isolamento social nos últimos dias. Sim, Michele, diante a situação de o isolamento social estar flexibilizado e as pessoas estarem mais nas ruas, isso já é esperado diante disso. Essa questão do decreto, na sua opinião, a gente precisa voltar a uma maior rigidez com relação a essa liberação das atividades comerciais? O que a senhora avalia, tendo em vista a gravidade, né, e o que a gente sabe até agora dessa doença? Certo. Michele, então, doenças infecciosas, nós temos um conceito que é a taxa de infectividade, que a gente chama isso de R0, e hoje, diante o isolamento social que está tendo aqui no estado de Goiás, na atual situação nós estamos atingindo cerca de 38% de isolamento social, e isso garante um R0 de 1,4, né? Ou seja, cada pessoa infectando 1,4 pessoas. E a gente espera, para ter uma taxa melhor, um R0 de 1. E para isso a gente precisaria de um isolamento social beirando aos 50%. Então a gente precisa restringir mais um pouco, mas por isso está sendo estudado pela Secretaria de Estado e pelo governo, o que pode ser flexibilizado ou não e a forma de flexibilizar, para a gente tentar atingir esse isolamento de uma forma mais eficaz e segura, porque como vocês disseram, são 61 vidas. A gente, são porque falar em números, famílias, né? São pessoas, famílias são pessoas. Então, isso que a gente não quer, né? É bem difícil essa questão do que se pode flexibilizar, por isso tem essa polêmica, mas também tem várias pessoas envolvidas nisso para fazer a flexibilização melhor possível, mas dentro do possível para que ninguém perca um ente querido. Porque a gente vê que tem gente que comentou, mas a situação aqui em Goiás tá bacana, tá legal, a gente ainda tem leitos, mas foi justamente por isso que a gente teve aí uma maior rigidez no isolamento social, para que o resultado não fosse desastroso, como a gente está vendo em outros cantos do país. Em Manaus, por exemplo, que já está em colapso. É o que a gente não quer, né? As pessoas precisam entender, se a gente tem vagas ainda, é porque a gente fez por merecer que a situação não esteja no extremo, não é isso? Com certeza. As situações não estão no extremo ainda, porque teve essa maior rigidez do isolamento social inicialmente, e os reflexos do isolamento social, em geral, são até 15 dias após. Então, se flexibiliza. Agora nós estamos já colhendo os frutos do início, né, desse isolamento, então se flexibiliza muito mais, daqui 15 dias piora muito. E nós estamos ainda nas semanas epidemiológicas que estamos esperando o real aumento. Portanto, a gente precisa de realmente ter esse isolamento. Aproveitando que a senhora falou dessa espera do real aumento, que é uma coisa que é temerosa, ninguém quer ver, mas não tem como fugir, né? Não tem como fugir, a gente tem como pelo menos ter uma ideia assim de quando é que vai ser o pico, porque a gente vê alguns especialistas também, a gente tem as duas situações, todo mundo que está acompanhando vê que a gente fala, precisa isolar bastante, mas aí tem uns especialistas que falam, mas será que esse isolamento tão rígido agora pode não trazer essa curva para frente na época que a gente vai estar no inverno? Como a gente entrar num meio termo, porque também não é interessante colocar todo mundo para a rua no inverno, né? Exato. Sendo que é um período em que a gente sabe que o vírus teria assim uma sobrevida maior, né? Excelente. Então, nós temos que ter como fazer isso gradualmente. Não é que as pessoas não vão se infectar, mas a gente precisa de uma infecção gradual. Então, porque aí
nós conseguimos ter a quantidade de leitos para os casos de hospitalização e conseguimos dar, tanto na rede pública quanto privada, o melhor atendimento possível. Portanto, para isso, essa flexibilização gradual é necessária. E os outros cuidados que são importantíssimos, que isso não tem como mudar, é a questão da lavagem adequada das mãos, do uso de máscaras por todos. Muitas pessoas às vezes falam, mas é incômodo. Eu entendo, mas nesse momento é necessário. Todo mundo acha ruim, gente. Exatamente. Todo mundo sente calor, sufoca, exatamente, aperta atrás da orelha, mas é o que a gente nós tem, estamos aqui agora gravando com a distância correta, tudo, e mesmo assim eu estou mantendo a máscara. Então, assim, realmente ter esse hábito e essa flexibilização gradual para poder as pessoas infectarem gradualmente e a gente conseguir tratar todos os casos. O nosso ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o surto no Brasil estaria apenas começando. A gente realmente tem que encarar isso, de fato, ou seja, a gente pode dizer que talvez em Manaus não está começando, porque lá já, né, mas a gente pode entender que realmente isso ainda é um começo. Quando é que a gente teria, então, esse pico, doutora? A gente pensa, o seguinte, a gente só sai do pico quando os casos realmente param de aumentar. Eles se estabilizam e começam a diminuir. Ou seja, a gente teria que esperar as pessoas se contaminarem mesmo para ter uma... Nós só saímos do pico nessa situação. Então, agora nós estamos tendo aumento de casos. Certo. E desde um estudo que teve inicialmente da professora Cristiana Toscano, com outros do IPTESP, da UFG aqui em Goiás, já mostrava que essas semanas seriam semanas de aumento, porque nós estamos no período da 19ª semana epidemiológica para a 26ª semana. E nesse período já tem um aumento de doenças respiratórias. Então, nós estamos nessas semanas e até o final de junho nós estaremos ainda nessas semanas. Então, já é esperado que pelo menos até o final do mês de junho tenha-se esse aumento de casos. Só que a necessidade do isolamento social e do distanciamento, da liberação gradual do isolamento, é para que nós tenhamos esses aumentos de forma gradual e não de forma catastrófica, como a gente tem visto em muitos países. Para que as pessoas que precisam realmente possam ser atendidas, né? Exatamente. A gente tem uma participação de telespectador aqui que não se identificou, então eu te lembro que o nosso WhatsApp é o 3201-7700, se quiser fazer pergunta ou mandar para a gente a sua opinião sobre essa questão do decreto que está aí, sobre avaliação do governador, porque ele precisa que haja um consenso, né? Não adianta nada impor uma coisa que as pessoas ficarem brigando, não queiram cumprir. Então, qual a sua opinião sobre essa questão do decreto da quarentena? Manda para a gente. A participação diz o seguinte: a pessoa está curiosa para saber como é que ela faz para fazer o teste para Covid-19, se é caro, se qualquer laboratório faz, se tem um teste mais indicado. Certo. Essa é uma excelente pergunta. Existem 2 testes, né? O teste do PCR para Covid, que é um teste de biologia molecular, um teste altamente sensível e específico, e o teste sorológico, que mostra anticorpos, que é o famoso teste rápido, que hoje nós temos o teste por imunocromatografia, e esperamos a chegada do teste rápido por ELISA aqui. Então, se a pessoa está assintomática, nós já vemos que o teste rápido, que é um teste que seria mais fácil para a pessoa fazer, ele dá muito falso negativo. O que é isso? Às vezes a pessoa está assintomática, mas ela já está portando o vírus, mas não desenvolveu sintomas ainda, e o exame dá falso negativo, porque ele tem uma sensibilidade relativamente baixa, em torno ali de 85%, então podendo falhar, mas ele tem uma alta especificidade. Então, se essa pessoa faz em todos os laboratórios, essa pergunta que ela fez, respondendo a telespectadora. Quer saber, por exemplo, eu estou com dúvida, eu quero fazer, mas qual é o melhor? Se a pessoa tiver com algum sintoma, após o 3º dia de sintoma, o ideal é fazer o PCR. E se ela também estiver com sintoma, após o 8º dia de doença, ela já pode fazer o teste rápido. Agora, se ela estiver assintomática, os dois têm falhas, mas aí ela
poderia estar optando por um dos dois. Um vai ver a presença do vírus, a outra vai ver a presença de anticorpo, ou seja, já teve doença há um tempo, já teve contato. Doutora, para a gente encerrar, então, já que a senhora falou aí dos sintomas, a gente sabe dos sintomas que parecem com os da gripe. Agora vamos falar rapidinho, então, dos sintomas que não tem nada a ver, que não se assemelham aos sintomas da gripe, para quem está em casa também ficar atento, porque às vezes a pessoa fica pensando só em dor de cabeça, febre, tosse, espirro, e tem os outros, né? Os sintomas prioritários são tosse, febre, dor de garganta, pode ter dor no corpo, mas lembrando que nós também continuamos tendo dengue, continuamos tendo zika, essas outras doenças continuam. Inclusive, eu estava vendo esses outros sintomas, porque tem a pneumonia silenciosa, que está preocupando muita gente, porque a pessoa realmente nem sabe, né, diz que o comprometimento é bem silencioso. Bem algumas manchas no corpo, né, diz que até parecem dengue e que também são relacionadas à Covid, dor nas articulações também procede? Sim, procede. Então, gente, essa dor no corpo, né, que a pessoa fala, nossa, parece que eu estou com dor nos ossos, estou toda... Também pode ser sintoma da Covid. Então, a gente reforça aqui para não pensar só nos sintomas de gripe, que é a gama dos sintomas, diarreia, dor de barriga. Exatamente. Eu falo porque, assim, a minha irmã chegou a ter, bem no começo, foi uma situação complicada e ela teve esses sintomas também um pouco fora. Então, a gente tem que ficar atento. Muito obrigada pela sua participação aqui. Foi um prazer. Doutora Juliana Caetano Barreto, que é infectologista. Muito obrigada. Obrigada, Michele. Boa tarde. Boa tarde.